Mas aqui o intuito então desse vídeo é ajudar você a entender quais são os efeitos positivos e negativos que as cores podem trazer no seu visual e com isso te ajudar a treinar um pouquinho a sua percepção visual para que você possa, independente se você já fez a sua análise de coloração ou não, se você sabe ou não a sua cartela de cores, já aprender a como observar quais são as cores que te favorecem, quais são aquelas que não te favorecem tanto, não só as cores, mas também os acabamentos. Vamos lá? Tá? Então, o primeiro ponto que você precisa aprender nesta aula, vai começar a partir de hoje mesmo, é começar a se olhar mais no espelho e se observar. Sobre a importância de aprender a se olhar e se observar no espelho. Eu percebo que muitas mulheres têm uma dificuldade de encarar o espelho, né? Parece que é o medo de se olharem como realmente são. Podemos ter várias questões com a nossa imagem pessoal, inclusive é por isso que a gente tem essa comunidade, por isso que existe o meu trabalho de consultora de imagem para ajudar vocês a melhorarem a relação com vocês, com a imagem de vocês. Então eu percebo que tem um pouco dessa dificuldade. Se olhar mais no espelho e aprender a se observar é essencial, eu diria quase que primordial, para você melhorar a sua imagem. E quando diz respeito no uso das cores, mais ainda, mesmo que você já saiba a sua cartela, mesmo que você já saiba as cores que te favorecem, é importante que você melhore a sua percepção, o seu olhar para você mesmo. Tento ensinar, né, às minhas clientes a ter um ponto de vista crítico equilibrado, nem de mais nem de menos, nem fingir que não tá vendo nada, mas também não ficar excessivamente apegada a defeitos e imperfeições. Lembre-se que não existe pessoa perfeita, todos nós podemos ter alguns detalhes que não nos agradam muito, algumas imperfeições, mas se você souber trabalhar essas imperfeições ao seu favor, né, aprendendo a valorizar os seus pontos fortes, as partes que você mais gosta, esses detalhes eles vão ser muito insignificantes comparado a essa imensidão de características bonitas e positivas que eu tenho certeza que você tem. Qual objetivo você deve começar a criar esse hábito de se olhar e se observar na frente do espelho? Porque as cores, ao entrar em contato com a luz, produzem um efeito que pode ajudar a dar um visual mais jovial, mais harmônico, saudável, mais bonito e até disfarçar pequenas imperfeições, ou elas podem ajudar a enfatizar ainda mais essas imperfeições e dar mais destaque a elas. Então, sabendo que esse efeito acontece, você querendo ou não, você percebendo ou não isso acontece, você vai começar então, toda vez que você usar determinada cor, começar a observar, olhar no espelho se você percebe se esses detalhes, essas imperfeições que te incomodam aparecem mais ou menos. Observe, a sua pele ficou mais clara ou mais escura? Produziu algum tipo de sombra? Fez marcação nas suas olheiras? Se você tem alguma patologia, por exemplo, como rosáceas, você percebeu que você ficou mais avermelhada ou menos? Você tem a sensação visual de que sua pele te deu um ar de mais saudável ou você está parecendo um pouco mais pálida, embranquecida? Então, comece a observar qual é o efeito que as cores que você tem usado está produzindo na sua imagem pessoal. Identifique e avalie o efeito das cores na sua pele natural. Afinal de contas, quem já está colhendo os benefícios da cartela de cores, né, de saber a sua cartela de cores, sabe que quanto mais próxima da sua cartela uma cor estiver, menos necessidade de maquiagem você vai precisar, ou seja, de camuflagem. Vocês notaram que é muito importante que você tenha o hábito de se observar no espelho, para que você possa aos pouquinhos ir identificando. Essa percepção visual é uma habilidade que ela precisa ser treinada. Algumas pessoas já têm essa capacidade naturalmente, outras não. Por isso que eu falo que é importante vocês criarem o hábito, aprender a olhar, porque quanto mais você se observar, mais fácil vai ficando essa percepção. E lembre-se que isso serve tanto para você que não sabe
sabe ainda a sua cartela de cores, que ainda não fez análise de coloração pessoal, tanto para você que já fez, porque eu sempre falo que a sua cartela de cores, ela não deve ser uma prisão, né? Ela deve, na verdade, ser mais uma ferramenta que você pode usar a seu favor para sua imagem, para melhorar a sua imagem pessoal e a sua aparência. Porém, se você não tiver independência, se você não aprender a entender como é que a sua cartela de cores funciona, qual é o efeito, entender um pouquinho mais a fundo a sua cartela, você vai ficar sempre presa a usar aquelas cores e você não vai saber como fazer para usar cores que não necessariamente estejam na sua cartela, mas que possuem características importantes para te valorizar. Então, aprenda desde já a se olhar no espelho e a se observar para você treinar a sua percepção. Outro ponto interessante que o efeito das cores pode produzir no nosso rosto é adicionar textura ou amenizar, suavizar a textura. Como assim? Bom, sabe quando a gente faz uma esfoliação na nossa pele, um peeling que seja, a gente tem aquela pele lisinha, renovada, né? Aquela pelinha de bebê? Então, justamente isso, algumas cores vão ter a capacidade de causar esse efeito naturalmente. Parecesse que a gente tivesse acabado de fazer uma esfoliação e feito um tratamento. O contrário também é verdadeiro. Então, muitas vezes, quando a gente usa uma cor que não tá legal para nós, não favorece a nossa imagem, ela pode adicionar texturas. Então, pode dar a sensação de poros abertos. Se você tem ali uma espinha ou qualquer imperfeição que cause volume, né, ou textura na sua pele, você pode acentuar essa textura. Então, aquilo ficar com aqueles relevos, sabe? Parecido que quando a gente passa maquiagem e aquela cobertura não fica lisa, ela fica ali com um pouco de textura. As cores estão corretas pra gente. A gente fala que é como se essa cor derrete em você. Parece que você e a cor é uma coisa só. Ninguém briga, ninguém chama mais atenção, nem você, nem a cor que você está usando. O contrário acontece quando você está com uma cor que não te valoriza. Geralmente, essa cor ou ela vai receber um destaque excessivo na sua imagem pessoal, ou ela vai ficar apagada e você vai chamar mais atenção. Então, tente perceber isso também. Quando você usa uma cor, parece que você e a cor, a roupa que você está vestindo ou o batom se misturam perfeitamente ali na sua pele, no seu visual, de uma forma que parecem que é uma coisa só, ou dá aquela sensação que parece que eu falo que é o efeito 3D. Tem uma coisa na frente e outra atrás. Ou você vai chamar mais atenção ou é a cor. E o ideal, quando a gente fala de harmonia, a harmonia tem relação com equilíbrio. Então, quando a gente fala de imagem pessoal, uma imagem harmônica, geralmente ela é equilibrada, nada chama atenção excessivamente, tudo fica muito equilibrado. E quando a gente fala de cores, isso ainda é mais importante ainda, essa harmonia visual é ainda mais importante. Então tente também observar se isso acontece quando você usa as cores, seja na roupa ou na maquiagem principalmente, e até na coloração do cabelo, também é muito importante. Gostaram dessas orientações de como vocês podem aprender a se observar mais, a tentar entender mais quais são os efeitos que as cores têm feito no seu visual e na sua imagem pessoal? Eu quero que você treine, teste, me conte, pode me deixar aqui nos comentários, ou até comentar lá na nossa comunidade, no grupo da nossa comunidade, se você aprendeu a fazer essa observação, se você percebeu esses detalhes que eu te falei, e se você acha, ainda ficou dúvida, você acha que faltou alguma coisa, ouviu por aí mais algum detalhe, alguma informação e eu não comentei aqui, também me deixa saber. Eu vou ficar por aqui e a gente se vê na próxima aula.